Meu nome é Mauro Ribeiro, eu sou, junto com o Dr. Flávio Barbosa, o representante de Mato Grosso do Sul no Conselho Federal de Medicina, e pelo Conselho Federal de Medicina, junto com o Dr. Ideraldo Cabeça, nós representamos o CFM na Comissão Nacional de Residência Médica, tendo participado de uma plenária ontem da Comissão Nacional de Residência Médica. Para a surpresa de todos os médicos brasileiros, logo pela manhã foi publicado o decreto 11999, de 17 de abril de 2024, que traz as mais profundas mudanças da história da residência médica no Brasil. E nós estamos estarrecidos desde ontem, não só os membros do plenário do Conselho Federal de Medicina e o nosso presidente, José Aranda Silva Galo, mas assim como todos os membros da Comissão Nacional de Residência Médica. Porque essas mudanças todas foram implementadas, foram colocadas no decreto, sem o conhecimento, sem discussão na Comissão Nacional de Residência Médica. É um absurdo, é algo inaceitável. E quando nós questionamos quem fez essas mudanças no decreto, nós simplesmente não temos respostas. O decreto foi colocado, o decreto traz mudanças na estrutura da residência médica do Brasil, comprometendo a qualidade da formação do médico brasileiro nas especialidades. Nós já vimos esse filme antes, alguns anos atrás. Hoje, da forma como está posta no decreto, o governo, através do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ele tem todo o controle da Comissão Nacional de Residência Médica. Não só no plenário, porque com as mudanças o governo se torna hegemônico entre os membros votantes, 8 membros do governo e 5 membros das entidades médicas, e ele também implementa a malfadada Câmara Recursal, formada por um representante do Ministério da Saúde, um representante do Ministério da Educação e um terceiro representante que certamente vai ser eleito pelo governo na forma como está posto no decreto. Então, toda e qualquer alteração que nós tivermos, qualquer decisão que nós tivermos na plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, que as entidades médicas sempre vão perder por 8-5 nas votações, essa decisão, caso a gente consiga alguma vitória, ela pode ser revista por uma Câmara Recursal, formada basicamente pelos membros do governo federal. Algumas perguntas se impõem. Essas mudanças, elas foram discutidas com quem? O ministro da Educação, Camilo Santana, soube dessas mudanças? A ministra da Saúde, Nízia Trindade, soube dessas mudanças? O ministro Camilo Santana e a ministra Nízia Trindade estavam cientes de que mudanças tão profundas seriam feitas na residência médica sem nenhuma discussão com os membros da Comissão Nacional de Residência Médica? O decreto foi assinado pelo vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin, que é médico anestesiologista. A forma como está posta no decreto é inaceitável. O presidente do Conselho Federal de Medicina, José Aranda Silva Galo, ontem, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, nós colocamos o nosso repúdio a esse decreto abjeto que foi colocado pelo governo. Nós colocamos em ata ontem a nossa indignação com muita veemência, dizendo que isso tudo que nós estamos esclarecendo aqui para vocês, médicos brasileiros. O presidente do Conselho Federal de Medicina imediatamente entrou em contato com o Dr. Geraldo Alckmin, solicitou uma audiência com o Dr. Geraldo Alckmin, e o Dr. Geraldo Alckmin aparentemente se mostrou surpreso com a indignação do Conselho Federal de Medicina e com o teor do decreto. Nosso presidente Irã Galo entrou em contato com as outras entidades médicas, solicitando audiência com o vice-presidente. A realidade, médicos brasileiros, é que a residência médica, como nós conhecemos, se esse decreto não for revogado, ela acaba como nós conhecemos. Por quê? Porque a intenção do governo é estabelecer políticas públicas em que o médico residente ele não fique num processo de ensino-aprendizagem. A intenção é que o médico residente seja colocado diretamente na assistência, muitas vezes sem nenhum tipo de supervisão por parte de preceptores. Isso já aconteceu no passado. E o Conselho Federal de Medicina, à época, se indignou e de uma forma muito veemente se colocou contrário àquelas mudanças que estavam sendo propostas na Comissão Nacional de Residência Médica, e teve o apoio de todas as outras entidades médicas, também indignadas à época, e da Serens. A implantação da Câmara Recursal,
É uma reivindicação, ela já estava nos decretos anteriores, mas nunca foi implementada, ela nunca foi utilizada. E agora fica claro, por tudo que tem sido falado da Comissão Nacional de Residência Médica, que ela será implantada. Ela tira a autonomia do plenário da Comissão Nacional de Residência Médica, que é inaceitável. Então, da forma como está, esse decreto não pode continuar. Nós precisamos saber quem foram os responsáveis por esse decreto. Os ministros tinham conhecimento ou não? Quem foi o responsável? Com quem foi discutido? Quem entende de residência médica são os médicos brasileiros. Quem tem de formação de enfermeiro são os enfermeiros. Quem tem de formação de fisioterapeutas são os fisioterapeutas. Então nós temos um apelo ao governo, por favor, tirem suas mãos da Comissão Nacional de Residência Médica. Uma reivindicação histórica por parte do Conselho Federal de Medicina é que entre os membros votantes tenham um representante das SERENs, que são as comissões estaduais de residência médica. Da forma como está, nem as SERENs entraram como membros votantes e simplesmente o plenário do Conselho Federal de Medicina não vai ter nenhum poder de deliberação, assim como o secretário executivo, cujas competências foram retiradas nesse decreto, que não tem nem mesmo direito a voto. Então essa palavra e a disposição do nosso presidente Irangalo é do diálogo, a disposição do presidente Irangalo é não ter nenhum tipo de radicalismo no posicionamento do Conselho Federal de Medicina e certamente das entidades médicas, mas é necessário abrir um canal de diálogo com as entidades médicas e, sobretudo, com o plenário da Comissão Nacional de Residência Médica. Os membros da Comissão Nacional de Residência Médica merecem respeito. Os membros da Comissão Nacional de Residência Médica têm que ser ouvidos pelo governo. O Conselho Federal de Medicina, a princípio, não se coloca contra nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de modificação, desde que os temas sejam levados de uma forma transparente à plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, que as propostas sejam votadas e de uma forma democrática e plural, como sempre aconteceu no plenário da Comissão Nacional de Residência Médica, essas modificações, essas mudanças sejam aceitas pela maioria e então colocadas no decreto. Fica aqui, por último, o nosso apelo ao Dr. Geraldo Alckmin, médico anestesiologista, médico que cursou residência médica, que tem tido as portas abertas como vice-presidente da República ao Conselho Federal de Medicina. Por favor, vice-presidente, médico Dr. Geraldo Alckmin, marque uma audiência com o presidente José Iranda Silva Galo, nosso presidente do CFM, que ele vai estar acompanhado dos outros presidentes das entidades médicas, para que nós possamos abrir um canal de diálogo, sem radicalismos, porque os médicos brasileiros estão indignados, estão estarrecidos com esse posicionamento do governo federal. E certamente esse decreto, ele não pode persistir. Contamos com a sua generosidade, contamos com a sua compreensão para abrir esse canal de diálogo entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e as entidades médicas e, sobretudo, com a plenária da Comissão Nacional de Residência Médica.